Então estamos aí nos preparando para fazer a nossa reflexão sobre o Evangelho de hoje, nesse tempo da oitava da Páscoa, né? Hoje o Evangelho está em São João, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 14. Então, vamos aí esperar mais uns instantes para começar a nossa reflexão. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E rezando nesta sexta-feira da oitava da Páscoa, a oração da liturgia de hoje. Deus eterno e todo-poderoso, que no sacramento pascal restaurastes vossa aliança, reconciliando convosco a humanidade. Concedei-nos realizar em nossa vida o mistério que celebramos na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, partimos sempre do texto do Evangelho. Eu até sugiro que você que está acompanhando a cada dia, a partir das 8h30, a reflexão, então já fizesse uma leitura prévia, seria a sua preparação para este momento, né? Então, você faz a leitura do Evangelho do dia, mas já se prepara, já deixa que essa palavra vá penetrando no seu coração, na sua mente, e logo em seguida a gente tenta só chamar a atenção de alguns aspectos, algumas coisas importantes da leitura do Evangelho, que é, antes de tudo, também uma partilha, né? Não estou fazendo um estudo do Evangelho, mas uma partilha daquilo também que já foi meditado no início da manhã. Portanto, esse trecho do Evangelho, o próprio evangelista, ele já dá um enquadramento. Ele diz que esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitado dos mortos. Então é o versículo 13 que diz justamente isso, né? O versículo 14 que ele vai dizer que esta é a terceira vez que Jesus apareceu, ressuscitado dos mortos, aos seus discípulos. Então, essa aparição se dá num contexto muito preciso e, ao mesmo tempo, muito significativo, que é o contexto de uma pesca. Então, para nós compreendermos aquilo que nos é relatado por São João, que certamente, né, como nós vamos ver no segundo versículo, ele estava lá presente, né, diz que entre os discípulos estavam os dois filhos de Zebedeu, e um dos filhos de Zebedeu é justamente João o apóstolo. Então, ele, relatando esta aparição de Jesus, o faz, podemos assim dizer, como experiência, né? Não é só como uma informação. E como experiência vai para além de uma fotografia, não é só uma descrição objetiva de um fato, mas também é uma partilha de uma experiência que foi feita, né? Então vamos ver. Esse é o primeiro contexto que nos serve de chave de leitura, isto é, a pesca. E nós sabemos que a pesca, ela não é apenas uma atividade, não é, laboral, mas para a Bíblia ela é uma imagem, é uma comparação. E aí a gente não vai poder aprofundar muito, mas eu gostaria só de chamar a atenção, por exemplo, na tradição profética, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 16, é até fácil de depois registrar, no capítulo 16, o versículo 16, diz assim: Eis que vou enviar muitos pescadores, oráculo de Javé, e os pescarão. Depois fala de outras classes de trabalhadores. Mas já é uma imagem escatológica. O que significa uma imagem escatológica? É uma imagem que apresenta o tempo em que Deus vai cumprir as suas promessas. Então, qual é a promessa de Deus? De reunir o seu povo, né? O seu povo disperso. E aí, portanto, essa imagem dos pescadores, a imagem da pesca. Não é por nada que Jesus inicia a sua vida pública, aí nós vamos para
no começo do Evangelho, por exemplo, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, no início da vida pública de Jesus, nós vamos encontrar o quê? Jesus chamando pescadores. Aqueles 4 primeiros discípulos, 2 irmãos e 2 irmãos, Simão Pedro e André, e Tiago e João, né? Os filhos de Zebedeu. Então, 4 pescadores. Então isso também é muito significativo, ou seja, Jesus veio reunir os filhos de Deus dispersos. E, portanto, essa é uma imagem muito interessante, né? Já do Antigo Testamento, como uma promessa escatológica, e em Jesus como a realização dessa promessa. Tanto que Jesus, ao chamar os seus discípulos, os primeiros, ele vai dizer: farei de vós pescadores de homens. Então, essa é a imagem muito coerente. O próprio Jesus, no seu ensinamento, para falar do reino dos céus, e aí nós temos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, numa série de parábolas, nós temos uma parábola que se intitula a parábola da rede. E aí Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-na para a praia e, sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta deitam fora. Assim será no fim do mundo. Vejam, toda uma imagem escatológica. Pois bem, então essa é a primeira ideia que eu gostaria de ressaltar para ajudar a compreender a narração de São João, que, como a gente dizia, não é simplesmente uma fotografia do fato, mas uma radiografia, para ver por dentro aquele acontecimento. Então a pesca, ela, no próprio cristianismo, pegando toda essa tradição, desde o Antigo Testamento, como o ensinamento de Jesus, a pesca, ela vai se tornar uma espécie de metáfora, de comparação para falar da missão da igreja. A igreja barca, nós dizemos a barca de Pedro, e que sai para pescar, ou seja, evangelizar, reunir os filhos dispersos, com essa imagem da rede que apanha os peixes. Portanto, a pesca, como símbolo da missão da igreja, ela aqui é apresentada com alguns elementos de universalidade, justamente para falar da missão da igreja, que é uma missão universal. Nós estamos nessa oitava da Páscoa e a cada dia lemos trechos do Evangelho que narram o encontro com o ressuscitado. Mas o ressuscitado também confia a missão. Vejam que no próximo domingo, o domingo da oitava da Páscoa, Jesus vai confirmar essa missão que ele confia aos seus discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então nós não podemos separar o Cristo ressuscitado e a missão que ele confia aos seus discípulos, à sua igreja. E, portanto, nada melhor para falar disso do que a imagem da pesca. Vejam que um elemento de universalidade, de totalidade, é a quantidade dos discípulos. No versículo 2, São João diz que estavam juntos Simão Pedro, então vamos começar a contar. 1. Tomé, 2. Os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, então nós já temos 4. Depois nós temos Natanael, 5, e 2 outros discípulos anônimos, 7. Então o número 7 é o número de totalidade. É claro que nós temos uma passagem, o número 12 indicava a totalidade do povo de Deus, da Bíblia, as 12 tribos de Israel, mas agora, com Jesus, a missão ela se amplia, então vai para todas as nações, todos os povos, e geralmente o modo de falar essa totalidade dos povos é com o número 7. Então aqui aparecem os 7 discípulos, ali que vão fazer a experiência da pesca depois da ressurreição, para aprender agora como é que eles devem pescar, ou seja, como eles devem realizar a missão, e essa missão universal. Então a primeira coisa, esse número 7, que indica a totalidade. Depois, a iniciativa de Pedro, mesmo que seja um grupo coeso de 7, há sempre aquele que exerce uma autoridade de comando, de direção, é o primado, como nós, na nossa tradição, geralmente costumamos dizer, o primado de Pedro.
Então Pedro diz: eu vou pescar. E os outros também dizem: vamos com você. E vão para a pesca. Vamos ver aí o ensinamento que nós tiramos, né, daquela experiência que a gente já está entendendo da missão. A experiência da missão, sobretudo no início, mas também isso pode ser verificado ao longo da história do cristianismo. Uma missão sem frutos. Né? Foram pescar e nada apanharam. E vejam que aqui eles têm 3 elementos que favoreciam um êxito na pesca. Né? Diz que era noite, então é o melhor momento de pescar. Né? Os pescadores sabem disso, por isso que quando a gente está ali na praia, né, à noite, vê aqueles barquinhos lá no meio do mar, às vezes com um candeeirozinho, né? Mas por que vão à noite pescar? Vão à noite porque é mais fácil enganar os peixes, e os peixes estão mais na superfície. Né? Então, de dia, se faz a sombra do barco, é mais fácil que os peixes percebam e se afastem. Então, a primeira coisa, à noite, né, favorecia a pesca. Depois estavam numa barca, né? Não estavam simplesmente ali à beira da praia com um anzolzinho, mas estavam numa barca, então eles tinham condições para isso. E as redes, né, tinham redes, né, tanto que logo em seguida também se vai falar de redes, e um grupo, né, de pessoas ali, pelo menos entre eles, a gente identifica assim, né, dos 7, pelo menos 3, os 2 filhos de Zebedeu e o próprio Simão Pedro, eram pescadores de experiência. Então vejam que eles têm ali, poderíamos sintetizar, eles têm 3 grandes coisas a favor da pesca. Eles têm as condições, sendo a noite, eles têm os recursos, barca e redes, e eles têm a experiência humana, né? Ali, dentro de um grupo de 7, 3 tem um peso grande. Então tudo favorecia para que acontecesse a pesca. Mas o que aconteceu? Passaram toda a noite e não pescaram nada. Pois bem, naquele momento, eles veem Jesus de pé lá na margem do lago Tiberíades, da Galileia, já amanhecendo, né? Jesus estava de pé. Aí aqui a reflexão, né, já vai nos conduzindo para um outro nível, que é o nível da experiência com o ressuscitado. É Jesus de pé ao amanhecer, isso é um modo de dizer o Cristo ressuscitado. E veja essa passagem da noite para o amanhecer. A noite que representa as trevas, a morte, e o amanhecer que representa a ressurreição. Então é uma reflexão muito, muito significativa. E ali, quando eles veem Jesus, né, ali de pé, ainda não sabem, né, quem é Jesus, de novo, como a gente já tinha dito, né, Jesus, ao ressuscitar, mesmo ressuscitando com o seu corpo, entra numa dimensão totalmente nova e, portanto, não é um voltar à vida que seria reconhecido assim imediatamente, né, por aspectos físicos, mas não por isso. Pois bem, então Jesus está ali de pé e começa o diálogo, né? Jesus diz: moços, tendes alguma coisa para comer? Quase que a ressaltar, né? Vocês não conseguiram nada, vocês não tiveram êxito, né, em todo esse esforço de vocês. E eles respondem: não. Aí Jesus diz: lançai a rede à direita da barca e achareis. E aí eles lançaram a rede, não disseram nada, lançaram a rede, e aí tiveram a grande surpresa, né, daquela pesca abundante. Então vejam aqui um elemento também importante, né? A pesca como símbolo da missão da igreja sem êxito. E aí fica tudo claro, quando nós colocamos o enfoque em tudo que é humano, nos nossos recursos, nas nossas condições, nas nossas capacidades, na nossa experiência, a tendência é o falimento, ou seja, não conseguimos nada. E todos nós sabemos disso, né, pela própria experiência. É preciso ter fé e ter obediência à palavra de Jesus. Então muitas vezes nós vamos até para a missão pensando que vamos realizar algo nosso,
Ah, porque eu já fiz esse curso, ah, porque eu tenho esse material, ah, porque eu tenho esses recursos, ah, porque agora aquela comunidade já tem um data show, ah, porque agora a gente já tem cadeiras suficientes e assim por diante. E isso não garante, não é? De fato, o êxito da missão. Isso ajuda, contribui, mas não garante. O que garante é a obediência à palavra de Jesus. Portanto, Jesus, quando se coloca ali diante dos discípulos, é para ensiná-los, né? Que de fato não basta apenas a boa vontade. Vamos sair, vamos pescar, vamos fazer isso. Mas será que há obediência à palavra de Jesus? E muitas vezes a obediência à palavra de Jesus nos faz tomar consciência de que o nosso rumo estava totalmente contrário. Vejam que é do outro lado da barca, né? Mesmo no mesmo mar, mas do outro lado da barca. Então é a questão da direção. Pois bem, então quando eles lançam as redes e apanham aquela quantidade enorme de peixes, e é interessante que São João faz questão de dizer que eram 153 grandes peixes. Como nós falávamos, não é, que há elementos de totalidade para falar da missão universal da igreja, a quantidade de peixes também aqui tem um valor muito simbólico, né? Segundo alguns autores, né, eles dizem que essa quantidade, né, essa cifra numérica, corresponde àquilo que no tempo de Jesus, né, tempo dos apóstolos, 2000 anos, era o que nas listas, nos catálogos, né, era o que constava, que havia 153 espécies de peixes, pelo menos daqueles grandes peixes, né? Claro que hoje a gente já perdeu a conta, mas o que significa dizer que naquela rede havia 153 peixes? É um jeito de dizer a missão universal da igreja, que alcança todos os povos, né? Então nós estamos ainda nessa perspectiva. Ainda há pessoas que não conhecem o Evangelho, né? Precisam, né, que a rede chegue até lá, né, como anúncio dessa boa notícia do ressuscitado. Então, outro elemento de totalidade da missão da igreja, né, 153 peixes. E é interessante que mesmo com essa grande quantidade, a rede não se rompeu. Não é aquilo que a gente pode ver ao longo da história da igreja, com tantas dificuldades, com tantas infidelidades, com tanta coisa, a rede não se rompeu. Porque quando a rede se rompe, se perde tudo, inclusive a própria rede, né? Claro que há as divisões, há os problemas, há as misérias ao longo da história da igreja, mas ela ainda não foi destruída, né? E, perdão, disse ainda, né? Mas a gente acredita, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então tem seu sofrimento, tem as suas chagas, mas não deixa de ser o corpo do Cristo morto e ressuscitado e vitorioso. Se vocês lembram, o diálogo com Jesus começou quando ele pergunta se eles têm alguma coisa para comer. Eles dizem que não. Dá a impressão que é Jesus que quer, não é? Arranjar alguma coisa para comer. Mas interessante que o final do Evangelho diz que foi Jesus que ofereceu a eles, né? Quando eles chegaram lá na praia, então estava ali preparado sobre umas brasas os peixes, né, que Jesus oferece a eles, junta também com um pouco daquilo que eles trouxeram, mas é Jesus que prepara a ceia, é Jesus que prepara o alimento, né, o pão, né, e o peixe, né. É muito interessante porque, de novo, nos remete ao contexto da Eucaristia, né? Você vai tudo assim, né? Palavra, obediência à palavra, e obedecendo a palavra nós vamos reconhecer a presença de Jesus, sobretudo na ceia eucarística. Então que de fato sejamos aí renovados, né, a assumir a nossa missão. Nós somos pescadores, né? Pelo batismo todos nós fomos constituídos pescadores para que a vontade de Deus se realize, né? Que é justamente a sua salvação atinja de forma universal, né? Alcance toda a humanidade. Então que Deus nos ajude e que sejamos fiéis à palavra de Jesus, obedientes, e vençamos a nossa arrogância, a nossa prepotência, muitas vezes de pensarmos que nós somos, né, os tais para cumprir a missão, mas quantas vezes lançando as redes sem nada apanhar. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até amanhã às 8h30, se Deus quiser.